tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este ciclo das conversas digitais, organizado pelo Instituto Piaget às quintas-feiras, e portanto muito obrigado por estarmos aqui todos juntos. Tivemos uma grande adesão para esta nossa conversa de hoje, com centenas de inscrições, e queremos por isso saudar todos os que estão aqui e que fizeram deste final de tarde um ponto de encontro. Aproveitando a dimensão lusófona do nosso Instituto, divulgamos esta iniciativa aos colegas de Cabo Verde, de Angola, de Moçambique, do Brasil, da Guiné, e portanto vai daqui uma grande saudação para esses países, para esses povos e também para os nossos colegas, para os nossos estudantes dessas escolas. Aos nossos estudantes e ex-estudantes, colegas, professores, um cumprimento muito especial por nesta ocasião se voltarem a juntar nesta vossa casa de sempre. A todos os participantes, um agradecimento em nome do Instituto Piaget, do Instituto Politécnico e da nossa Escola Superior de Educação. Para participar hoje neste debate, temos 3 convidados de excelência que queria apresentar. São eles o professor Dr. David António Rodrigues, que está aqui em várias qualidades de investigador, de professor, de especialista, também de nosso ex-professor, de presidente da Associação Nacional de Docentes de Educação Especial, que com todo o gosto tem a sede na nossa escola. Está connosco a doutora Raquel Raimundo, que representa aqui a Ordem dos Psicólogos Portugueses, que neste tempo de pandemia tem feito um trabalho verdadeiramente interessante e muito produtivo, com uma grande dinâmica, e por isso também quisemos juntá-la aqui connosco para partilhar connosco a experiência que têm tido. E a doutora Carlota Brasileiro, que é especializada na nossa escola em cegueira e baixa visão, e também nossa colega professora na pós-graduação de intervenção precoce, que está aqui nessas várias qualidades e também como professora especializada de um agrupamento, vai trazer-nos aqui a sua experiência. Talvez para induzir este debate, dizer-vos umas pequenas palavras introdutórias que vão também servir de mote aos nossos convidados. Com o encerramento das escolas, ficou bem patente o papel que as mesmas têm tido na comunidade, junto das crianças, dos jovens, das famílias, sendo que a educação emergiu como um bem comum do qual não poderemos prescindir se queremos ter sociedades melhores e mais justas. Houve uma verdadeira situação de emergência sanitária que obrigou a que em poucas horas ou dias escassos fosse necessário reinventar as escolas e os seus meios de funcionamento. Foi um momento em que ficou à vista a capacidade de adaptação dos sistemas, ou às vezes também, por que não dizê-lo, as suas incapacidades. Mas emergiu uma enorme vontade dos responsáveis, dos diretores de escola, dos professores, de todos os envolvidos, das famílias, para não deixar os nossos alunos largados à sua sorte ou ao desinteresse ou à ausência de contacto por longos meses, com as consequências que daí poderiam advir. Passaram já meses sobre essa experiência, que em parte parece ser para continuar. Muito se falou, muito se tem discutido sobre esta matéria, mas talvez não o suficiente sobre a situação da distância a que a educação ficou para alguns dos alunos que estavam e que estão em processos inclusivos. A educação inclusiva tem progredido entre nós com muito trabalho, muito esforço de todos os envolvidos e, como sabem, implica um amplo acesso e uma diversificação alargada dos meios, da diferenciação das estratégias, dos materiais, do acesso ao currículo, naquilo a que a legislação passou a designar de medidas universais. Mais difícil ainda se torna apoiar as crianças e jovens que necessitam das medidas seletivas ou mesmo adicionais.
Essas são dificuldades acrescidas com as quais vamos ter que lidar. Tem vindo a lume na imprensa as preocupações dos pais, dos responsáveis, dos profissionais, das associações profissionais, acerca de como lidar com estas situações, como minorar os danos, sendo necessário fazer tudo que está ao nosso alcance para não deixar de fora estas crianças e todas as crianças. Foram produzidas recomendações da tutela, das ordens profissionais, das associações profissionais, a sociedade civil mobilizou-se, os municípios envolveram-se na cedência de materiais, de equipamentos, montaram estúdios de televisão, programas de televisão que estão hoje ao acesso de todos e que trouxeram uma enorme riqueza de meios complementares para o trabalho docente. No fundo, todos se mobilizaram num movimento muito positivo que não podemos deixar de incorporar. Pareceu-nos, por isso, possível fazer um primeiro balanço desta fase de emergência, trazer este assunto para a discussão, pois em setembro aproxima-se a passos largos a abertura da escola. Quisemos dar o nosso contributo para a preparação no regresso à escola, e como entidade formadora, com responsabilidades sociais e académicas, e que forma professores nestas áreas há 3 décadas consecutivas, quisemos estar aqui e ter estes convidados connosco que nos vão ajudar a olhar melhor para esta problemática. Portanto, para iniciar a nossa mesa redonda, cada um estará eventualmente em mesas quadradas, mas simbolicamente em mesa redonda, eu vou então dirigir a primeira pergunta ao professor David Rodrigues e traçar aqui, ao dar-vos aqui algumas notas do seu vasto currículo, que eu, com a liberdade que ele me concederá, tentei reduzir. Portanto, é professor de Educação Especial, ingressou como docente na Universidade Técnica de Lisboa, na Faculdade de Motricidade Humana, em 1980, doutorou-se em 87 com uma tese sobre as crianças com paralisia cerebral, obteve o grau agregado na mesma universidade. Em 2016 retirou-se de atividades académicas mais formais e retirou-se na qualidade de professor catedrático, que muito tem prestigiado a nossa universidade, o nosso país e o trabalho em prol das pessoas e das crianças com necessidades especiais. Coordenou vários projetos que foram muito inovadores mesmo ao nível das universidades, um programa de terapias expressivas, musicoterapia, dança, as tecnologias digitais lá para trás, nos anos 90, com o projeto Minerva, de que foi um pioneiro, e ainda bem me lembro das reuniões na Quinta da Graça com aqueles materiais, aqueles processos muito precários, mas que entusiasmaram muita gente e muitos jovens, como eu era também nesse tempo, não é? É professor convidado em prestigiadas universidades portuguesas e estrangeiras, na Europa, no Brasil, na China. É autor, organizador de 34 publicações em Portugal, no Brasil, em Espanha, mais de 100 artigos em revistas de especialidade, impulsionador, fundador e presidente da Pro-Inclusão, Associação Nacional de Professores de Educação Especial, coordenou e estruturou o nosso mestrado da ESE em Educação Especial, estrutura de base que ainda hoje usamos nos nossos planos de estudo, nas nossas pós-graduações, num tempo muito interessante de renovação e de arranque da formação pós-graduada na nossa escola. Está ligado ao movimento que tem impulsionado as transformações para uma educação mais inclusiva, quer em termos nacionais, quer internacionais. É um conferencista muito assíduo, como há pouco dizíamos, não se sabe onde estará naquela hora e naquele dia, mas estará sempre a lutar por os direitos das crianças com necessidades especiais e pelos direitos humanos em geral, e é também, desde 2005, Conselheiro Nacional de Educação.
Portanto, professor David, meu caro amigo, é um grande gosto tê-lo aqui conosco. E está sempre em sua casa quando está aqui à nossa beira. Portanto, íamos iniciar deixando talvez aqui um desafio ao professor David Rodrigues, talvez mais numa perspectiva de ser representante, se quisermos, dos professores de educação especial que estão associados na PINHAND, para nos transmitir como foi esta experiência um pouco inolvidável, um pouco inesperada, de um momento para o outro passarmos a funcionar numa educação à distância, que já se viu, não é bem uma educação à distância, mas que temos que aperfeiçoar. Portanto, que experiências nos pode trazer, que dificuldades sentiu nos colegas, como viu as escolas a mobilizarem-se? Partilhe connosco essa experiência. Muito obrigado pela apresentação. Foi um bocadinho comprida, não é porque o meu currículo seja bom, é porque eu já tenho cabelos brancos e, portanto, demora sempre um bocado mais a apresentação. Dizer que é um grande gosto estar com todos e com esta audiência intercontinental, não é? Fantástico, fantástico. Um grande abraço para todos de Portugal, de Lisboa. Queria cumprimentar as minhas colegas de painel, a professora Carlota, a professora Raquel, e queria dar um abraço especial também ao professor Domingos Rasteiro, uma pessoa que eu já conheço quase antes de Cristo, já somos tão amigos há muito tempo, e é um grande gosto de estar aqui. Ora bem, vamos à questão. A primeira questão que me parece muito importante é esta, que tem a ver com nós termos sido apanhados por qualquer coisa que nós nem pedimos, nem esperávamos. Nem pedimos, nem esperávamos. Isto é, de repente, nós temos que fazer tomar um conjunto de medidas, tomar um conjunto de decisões para a qual não havia sequer experiência prévia. Houve pessoas que tentaram ir à gripe espanhola e à gripe não sei quantos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o ébola, não tem nada a ver com a gripe espanhola. O que nos aconteceu foi qualquer coisa de extremamente inusitado, qualquer coisa inesperado, qualquer coisa que nós tivemos que fazer o fato à medida. Não tínhamos um pronto a vestir para resolver estas questões. Isso originou, obviamente, muita insegurança. E é interessante que ainda hoje há pessoas que, quando se referem à crise, dizem o que era certo, o que era perfeito, mas o que é certo e perfeito? Quando nós somos apanhados com uma questão destas, nós temos que procurar o que é possível, o que é, no momento em que nós julgamos, o que é possível nós resolvermos, como é que nós podemos eventualmente atalhar questões, como eu disse, para as quais nós não estávamos sequer preparados. E uma questão que o professor Domingos Rasteiro disse agora, que eu acho que é muito importante, é que esta crise ajudou-nos a perceber a importância da escola. É quase como a questão do ar, não é? Nós, durante muito tempo, a humanidade não se apercebia que havia ar na Terra, não é? Porquê? Porque era tão natural haver o ar, porque é que eu havia de pensar que havia ar? E a escola também se tornou isso. A escola foi-se naturalizando dentro do nosso tecido social de uma maneira tão íntima que nós até já não andávamos pela escola, já não percebíamos tudo o que fazia a escola. E nós estamos agora a perceber do papel extraordinário que a escola tinha em toda a sociedade. E nós temos, por exemplo, a questão da alimentação. Muitos meninos no nosso país tinham uma refeição decente por dia na escola. Muitos meninos tinham assistência médica porque era a escola que dinamizava a assistência médica. Havia meninos que estavam em insegurança em suas casas, mas que se sentiam seguros na escola. Havia meninos que não eram respeitados nas suas comunidades, mas entravam na escola como se fosse uma grande área de direitos humanos, de equidade e de respeito. E, portanto, de repente, isto desaparece. E quando desaparece, é óbvio que a desigualdade aumenta. É óbvio que a desigualdade aumenta. Porquê? Porque nós tínhamos colocado na escola os dispositivos de combate à desigualdade. E aqui há esta diferença que acho que é uma diferença muito importante de nós fazermos, que é, uma coisa é nós sermos diferentes, e é bom nós sermos diferentes, e outra coisa é nós sermos desiguais, é outra coisa.
sermos diferentes é bom, porque aprendemos diferentemente, temos diferentes estilos daquilo, daquele outro, temos diferentes capacidades, tudo muito bem, é ótimo. Aliás, é tão bom que vocês já repararam, há pessoas que estão expostas ao vírus e uns ficam doentes e outros não. Porquê? Porque é bom, porque somos diferentes. Se calhar as formigas, um único inseticida chega para matar as formigas todas. Mas para nós como somos muito diferentes, isto também resulta em lucro para nós. É bom sermos diferentes, mas é mau sermos desiguais, porque a desigualdade é sempre uma injustiça social. Isto é, nós somos beneficiados ou somos prejudicados por qualquer coisa que nós não fizemos. Por ser homem ou por ser mulher, por ter deficiência ou não ter deficiência, por ser negro ou ser asiático, por ser pobre ou por ser rico. Ninguém que nasceu com estas condições fez o que quer que fosse para as merecer. No entanto, elas são decisivas para a sua vida. A escola era um grande travão à desigualdade e era uma grande promoção à equidade. Portanto, é natural que nós estejamos neste momento com problemas em relação ao aumento da desigualdade. E a nossa função tem muito a ver com como é que nós vamos fazer para diminuir, para minorar, para diminuir o impacto desta desigualdade. Indo agora mais direto à sua questão, quando se pergunta o que é que se passou em relação aos professores de educação especial, deixem-me primeiro partir de uma questão. A inclusão não é dos professores de educação especial. Isto é, a inclusão é uma tarefa de toda a escola. Os professores de educação especial são pessoas que se espera que sejam alavancas importantes e ajudas, às vezes até decisivas, pensamos, não é? Para ajudar a questão da inclusão. Mas a inclusão é uma tarefa de toda a escola. Isto é, a educação, a aprendizagem, a inclusão são tarefas que têm a ver com toda a escola. E os professores de educação especial são agentes dessa inclusão. E nós podíamos talvez pensar num triângulo ao nível do que os professores de educação especial fazem e como é que eles reconverteram, reconfiguraram a forma como eles faziam face a novas realidades. Este triângulo tem em cima aluno, depois tem família e depois tem os professores. Uma intervenção importante do professor de educação especial é junto aos professores, no sentido em que nós pensamos que o professor de educação especial deve trabalhar ao lado dos professores das disciplinas ou ao lado dos professores de ensino popular, de maneira a os ajudar a diversificar as suas propostas, a diferenciar o currículo, a adequar as propostas para os alunos em função do conhecimento que nós temos dos alunos, eventualmente com mais dificuldades, adequar essa perspectiva. Portanto, um professor de educação especial trabalha com os professores e tem continuado a trabalhar nesta pandemia com os professores. Por exemplo, muitas vezes os alunos com dificuldades, recebem, além da proposta que é feita pelo professor da disciplina, recebe também uma proposta de trabalho que é umas vezes dirigida para ele, outras vezes dirigida para a família, mas uma proposta de trabalho também para o aluno. Em segundo lugar, o professor de educação especial trabalha com o aluno. E nós temos, em muitos agrupamentos, nós temos 812 agrupamentos. Agrupamentos em Portugal são conjuntos de escolas. Eu penso que isto não existe nem em Cabo Verde, nem no Brasil. Quer dizer que nós, em lugar de termos escolas separadas, nós temos conjuntos de escolas, clusters, grupos de escolas que se juntam e que nós chamamos a isso agrupamento, que é um agrupamento que tem uma gestão única. Bom, mas isto para dizer que nós temos em Portugal 812 agrupamentos. E os professores de educação especial que estão em todos os agrupamentos têm também trabalhado com alunos individualmente, no sentido de fazer sessões ao nível, muitas vezes através do computador, muitas vezes através de telefone. Há escolas que estão a entregar trabalhos aos pais, os pais vão à sexta-feira entregar trabalhos e à segunda-feira buscar trabalhos. Eu sei, por exemplo, em Cabo Verde está-se a usar a rádio para apoiar alunos com dificuldade, que é fantástico, não é? Que há pouco, quando o professor Domingos dizia que isto tinha exigido uma resposta global, isto é muito interessante, porque isto também nos chamou a atenção que o assunto da educação não é só da escola e não é só do Ministério da Educação. No outro dia, um presidente de uma Câmara em Portugal dizia-me: sabe, eu já gastei 300 mil euros em educação. E eu não disse, mas fiquei a pensar, ainda bem que não foi para fazer uma rotunda, não é? Para fazer uma rotatória. Ainda bem. Mas as pessoas ainda acham que
quando uma autarquia gasta dinheiro em educação, aquilo não é bem da função dele. E é. Quando uma empresa gasta dinheiro em educação, está a gastar dinheiro no que deve. Quando uma autarquia gasta dinheiro em educação, está a gastar dinheiro no que deve. É uma questão global. E, finalmente, o terceiro ponto do triângulo seria o trabalho com as famílias. E nós temos, por exemplo, na intervenção precoce, vários colegas que trabalham em intervenção precoce e que têm continuado com todas as cautelas de máscaras e desinfetantes e etc., têm continuado a ir à casa de meninos e têm, sobretudo, e isto é que é importante, tanto na educação especial como na intervenção precoce, as pessoas têm telefonado assiduamente, às vezes 3 vezes por semana, para a família, a perguntar como é que está a reagir, tem alguma questão, nós estamos aqui, precisa de alguma coisa, pois vamos ver se conseguimos. E muitas vezes se consegue fazer intervenções à distância com base nisso. Portanto, em síntese, os professores de educação especial têm estado, não sendo eles os únicos responsáveis pela inclusão, não é? A inclusão é uma tarefa de toda a escola, mas tem estado nesta linha da frente na intervenção com professores, na intervenção com alunos e na intervenção com famílias. Muito obrigado, David, pela abertura desta nossa mesa. Vou agora dirigir a pergunta para a doutora Raquel Raimundo. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. A doutora Raquel Raimundo é psicóloga, doutorada pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, em Psicologia da Educação, coordenou durante 10 anos o Serviço de Psicologia do Colégio Valsacina, em Lisboa, exercendo atualmente funções de psicóloga educacional e coordenadora da equipa multidisciplinar nesse mesmo estabelecimento de ensino. É presidente da Delegação Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses, consultora nas Academias do Conhecimento da Gulbenkian, autora de programas da promoção de competências socioemocionais, coordenadora de livros e publicações e consultora de editoras. Muito obrigado por estar conosco. A minha pergunta vai no sentido, na sua qualidade de presidente da Direção Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos, pedia-lhe uma perspectiva, agora na perspectiva dos profissionais de psicologia. É interessante, outro dia estava a pensar, quando há uma situação de catástrofe, a psicologia, os profissionais da psicologia ganham uma importância social enorme, não é? Há um grande acidente, os psicólogos estão presentes, vão dar apoio, etc. Mas depois, às vezes, a minha dúvida é que, quando as coisas amainam, se a sociedade continua a ter a mesma necessidade de suporte e se os serviços continuam a utilizar, no fundo, este conhecimento excepcionalmente importante que detêm. Verificamos que a Ordem publicou um documento muito interessante, que segue um bocadinho aqueles princípios que o professor David Rodrigues agora aqui nos relembrou, de que a inclusão é uma responsabilidade de todos, não só dentro da escola, mas de todos também na sociedade. E o vosso documento, no fundo, a educação à distância, numa lógica inclusiva, dirigia-se para administradores escolares, educadores, professores, psicólogos escolares, coordenadores de equipas, das equipas multidisciplinares, portanto, abarcava esse vasto grupo de entidades e de pessoas que, no fundo, deram suporte a esta educação de emergência. Doutora Raquel Raimundo, que experiência nos pode trazer aqui, do seu ponto de vista, de como é que estes 2 meses e meio têm evoluído, que situações mais problemáticas têm colocado e, no fundo, como é que os profissionais de psicologia estão a ajudar neste processo. Então, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que nos foi feito para estar aqui hoje em representação também da Ordem dos Psicólogos e falar um bocadinho da visão da psicologia, da intervenção e da ciência psicológica também. Começar por cumprimentar os colegas, não da mesa redonda, vamos dizer webinar, não é? No fundo trata-se de um webinar,
não estamos fisicamente presentes, mas estamos certamente nas ideias, em espírito também. E naturalmente cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver e ouvir, um pouco por todo o mundo. Não estava à espera, pensei que fosse um pouco de Benguela estão-nos a desejar uma boa noite, porque eu suponho que lá já é boa noite. Muito interessante esta confluência, não é? O que permite a língua portuguesa, no fundo é isso. E é sempre muito interessante também saber, e foi uma feliz surpresa este contacto também com colegas de outros países. Foi muito interessante, professor Domingos, essa introdução relativamente à psicologia e aos cenários de aparecer mais, sobretudo em altura de catástrofe, não é? Na verdade está presente um pouco ao longo de todo o percurso, talvez tome maior visibilidade nesses momentos. Aliás, aqui há cerca de um mês, no caderno económico do Jornal Expresso, apareciam as 10 profissões mais faladas, mais abordadas durante a pandemia, e a psicologia era justamente uma delas. Portanto, um bocadinho a reforçar aquilo que foi logo a sua introdução. E o próprio secretário de Estado, João Costa, disse-nos, quando foi nos incêndios de 2017, que quando se dirigiu aos 3 agrupamentos de escolas das zonas mais afetadas, só lhe pediram uma coisa, que era mais psicólogos nessas escolas. Ele tentava, portanto, então, e além disso, era mais psicólogos nessas escolas. Mas, obviamente, esse trabalho, e que, aliás, também tem sido destacado, não é só feito, obviamente, nestas alturas, porque também não tem o impacto desejado se estivermos, e aí acho que falo não só dentro da psicologia, falo dentro da educação no geral. Se estivermos só a funcionar no 112 e no trabalho de emergência, não funciona e não conseguimos progressos. Portanto, tudo o que são estratégias a serem desenvolvidas no âmbito da prevenção e da promoção de competências é, sem dúvida, aquilo que é mais importante. É esse trabalho que é continuado, que é feito ao longo do tempo, que não é só no aqui e agora, porque aconteceu esta situação. E eu penso que esta pandemia nos vai dar a todos muitas lições, e há muita coisa positiva também a retirar disto. Para a própria, já não digo para a nossa vida em geral, que também tem, mas para o próprio sistema educativo. Portanto, haverá certamente lições muito positivas a tirar daqui. Como é que nós nos preparamos para isto? Bom, logo desde um primeiro momento houve uma resposta que procurou ser muito rápida e em tempo útil por parte da própria Ordem dos Psicólogos, no sentido de providenciar uma série de documentos de apoio à prática dos profissionais de psicologia, mas não só. Portanto, houve uma preocupação também muito grande em ter documentos disponíveis para a sociedade em geral e para os diferentes agentes, inclusive quando falamos, obviamente, no âmbito da educação. Tem vários documentos, já agora aproveito de alguma forma para fazer essa divulgação, porque no site da Ordem podem aceder a esses documentos, portanto, na parte que diz Covid-19, há imensos documentos de apoio, e há uma secção, inclusive, essa mais destinada a jovens, a professores, a pais, e que eu aconselho a consultarem também. E essas publicações são bastante diversas, portanto, o professor Domingos estava a falar justamente do documento mais relativo à educação inclusiva, mas temos outras recomendações também, nomeadamente o estudar em tempos de pandemia. Estas recomendações, no geral, são sempre recomendações muito práticas também, daí serem também importantes para a sociedade em geral. Recomendações para professores e educadores de infância, até em relação a algumas temáticas em particular, e que a nossa preocupação foi que pudessem acentuar nestes tempos, nomeadamente no âmbito do cyberbullying e da segurança online, porque hoje em dia os nossos jovens passam então ainda bastante mais tempo, as tecnologias servem para tudo, não é? Servem para eles se entreterem, servem para eles aprenderem, servem para eles comunicarem com os outros, e portanto é uma preocupação acrescida, além também das dependências online. Enfim, agora também temos um documento para o tempo de desconfinamento, como é que é o regressar às rotinas, ou a algumas dessas rotinas, no que é que poderemos dar também esse contributo. E até situações como exercícios de relaxamento, o vídeo com exercícios de relaxamento podem encontrar. Portanto, um conjunto de informações e de ferramentas, de recursos que eu penso que podem ser muito úteis para a sociedade em geral. Tivemos uma indicação a semana passada que só entre março, abril e maio este conjunto de documentos, de entrevistas, de webinars,
que temos disponibilizados já tiveram mais de 71 milhões de visualizações. Portanto, pensamos que foi, de facto, um contributo que acabamos por deixar, neste caso não só para os psicólogos, porque obviamente foi uma preocupação nossa, mas também para a sociedade em geral. Porque, neste caso, mais relacionado com os psicólogos, mas também com os restantes agentes educativos, é bom pensarmos que, se nós não estivermos bem, também dificilmente conseguimos ajudar os outros, não é? Conseguimos ajudar os alunos, os professores, neste caso, ajudar os alunos a aprenderem. E, portanto, também há um conjunto de estratégias sempre presente nestes documentos, que têm a ver com o autocuidado, com a importância desse autocuidado, que nos parece também importante reforçar. Depois, como é que os psicólogos se têm estado a orientar para responder à sua pergunta assim de forma mais concreta? Desde logo, num primeiro momento, procurando dar continuidade ao apoio psicológico, ao tipo de apoio ou intervenção que estava a ser dada anteriormente, embora feita em moldes distintos. Portanto, quer seja no apoio em termos de consultoria aos órgãos de gestão, às estruturas escolares, aos professores educadores, aos alunos, aos pais, mas também em articulação com outras instituições do terreno, com outros serviços, obviamente sempre tendo a preocupação do cumprimento do nosso código deontológico. A nossa intervenção obedece a alguma especificidade no que diz respeito às questões ligadas à privacidade e à confidencialidade, nomeadamente, entre outras, e, portanto, foi um desafio acrescido estarmos a conseguir garantir esse apoio, muitas vezes em relação aos nossos alunos que estão em casa e que, portanto, estão com outras pessoas, naturalmente, com os pais, com os irmãos, e que essa privacidade eventualmente possa ser mais difícil. Diria que esse foi um dos desafios que tivemos, além necessariamente de outro tipo de intervenção em particular dos psicólogos, que é o da avaliação psicológica. Felizmente que houve mudança, diria assim também, ao nível do próprio decreto-lei. Felizmente já não estamos a operar num decreto-lei mais antigo que aqui tínhamos em Portugal, que era o 3 de 2008, e digo felizmente nesta parte em particular, porque a avaliação é psicológica, sobretudo no que diz respeito a algumas competências mais cognitivas, no domínio cognitivo, deixa de ter a primazia que tinha antes para se poder atribuir medidas educativas. E, portanto, isso penso que foi uma vantagem neste momento e que já temos partilhado, estarmos a operar num outro registro, numa outra legislação, e podermos assim obviar essa parte que é uma das dificuldades. Para finalizar, eu gostava só de dizer que também há aspectos positivos, mesmo curiosamente, quando pensamos nos casos de famílias mais desfavorecidas. Também nos chegaram ecos disso e acho que também é bastante importante salientar isso. Nomeadamente, há alguns pais que às vezes era mais difícil trazer à escola e que dificilmente iam à escola. Curiosamente, em vários contextos mais desfavorecidos do ponto de vista socioeconómico, tem sido mais fácil contactá-los. Acho que isto é uma aprendizagem para o futuro, porque provavelmente, quando não os conseguimos ter fisicamente na escola, se calhar valerá a pena tentar através desta via. E, portanto, este também é uma coisa que eu gostava de deixar de positivo, porque em algo que, à partida, se concebe como um sinal de desigualdade e de poder aumentar essa mesma desigualdade, poderá, neste caso, até as tecnologias, neste caso, até serem um fator de aproximação. Obviamente não estou a falar das situações em que elas ainda não chegaram a alguns agregados familiares, mas será assim no geral. Muito obrigado, doutora Raquel, pelo seu testemunho e também pela experiência que nos trouxe até aqui, que é muito enriquecedora. Eu assisti porque nós estávamos aqui no meio do semestre nas pós-graduações e, portanto, um grande grupo de alunos nossos foi apanhado neste tsunami, não é? E fui sempre observando um bocadinho à distância a importância que os psicólogos das escolas tinham na própria estabilização emocional dos professores que, de um momento para o outro, passaram a ter uma tarefa muito diferente da habitual, provavelmente com muito mais horas de trabalho, e, portanto, eles referiam sempre que na sua escola havia um grupo de psicólogos que os estava a ajudar e que tinham uma importância grande na estabilização da resposta, portanto,
nesta lógica de uma equipa multidisciplinar que se envolve em interajuda, em interdependência. Portanto, aqui uns parceiros nunca esquecidos, nem nunca podem ser esquecidos nestes processos. Muito obrigado. E agora íamos dar a palavra à doutora Carlota, que é doutora em Estudos da Criança pelo Instituto de Estudos da Criança da Universidade do Minho, é formadora da Direção-Geral de Educação no âmbito da educação inclusiva, tem supervisionado diversos projetos de âmbito nacional com destaque para os programas relativos aos territórios educativos de intervenção prioritária. Enquanto membro da equipa de projetos de inclusão, também participa na promoção do sucesso educativo em vários projetos nessa dimensão. É docente aqui na nossa escola da intervenção precoce, na baixa visão e na cegueira, que é no fundo a sua área de especialidade e também onde tem desenvolvido com esse grupo, com essa população, projetos muito inovadores que hoje não é aqui a hora de falar, mas que algum dia podemos voltar a eles pela sua capacidade de inovação, de participação, de inclusão social desses grupos. Agora ia, por isso, perguntar à colega Carlota, mais nesta perspectiva de professora especializada, dar-nos um bocadinho o seu testemunho, como é que este processo foi vivido na escola, como é que na sua escola as coisas que se organizaram, como é que os professores se concertaram. Eu suponho que isto é um bocadinho como no teatro, que assim à frente tudo parece muito organizado, mas nos bastidores a confusão deve ter sido enorme. Mas no dia da estreia as coisas têm que estar todas no sítio, todos têm que ter ensaiado a sua deixa e o seu lugar. Carlota, faz favor. Professor Domingos, muitíssimo obrigado pelas suas simpáticas palavras. Gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido para partilhar aqui um pouco da minha experiência no terreno, enquanto operacionalização da educação inclusiva, enquanto professora também de alunos que neste momento também já estão a ter aulas presenciais. Portanto, eu neste momento estou aqui a viver também, em termos pessoais, algumas situações que gostaria de partilhar com todos, mas antes de começar, um bem-aja enorme para esta plateia que nós temos aqui hoje e também para a nossa mesa redonda, o nosso webinar redondo. É com imenso prazer que estou aqui e, para não me alongar mais, focando nesta questão que o professor Domingos me colocou, gostaria de dizer o seguinte, que não se pense que este processo foi um processo que nasceu e que os professores, graças à sua adaptabilidade, que o conceberam de imediato de forma fabulosa. Não, de forma alguma. Este processo de confinamento a que todos fomos sujeitos de repente, não é? De uma forma bastante repentina e que não estávamos minimamente preparados, nem sequer estaríamos todos no mesmo pé de igualdade no que concerne ao conhecimento, por exemplo, das competências na área digital e deste ensino à distância e dos princípios do ensino à distância. No entanto, por exemplo, no início fomos bombardeados com imensas plataformas de aprendizagem que se tornaram de acesso gratuito para professores, para alunos. Tivemos muita informação, alguma desinformação também. Foi muito complicado nos primeiros tempos nós, enquanto docentes, conseguirmos organizar o nosso trabalho de forma a darmos a resposta que os alunos necessitavam e pretendiam e, ao mesmo tempo, escolher qual a melhor forma para ensiná-los e para lhes fazer chegar o conhecimento da melhor forma possível. Portanto, isto não foi fácil, daqui vamos tirar grandes ilações. Todos os professores, após esta experiência de vida, estão diferentes, não só
como dizia a doutora Raquel, em termos pessoais, pela experiência em si, mas também em termos profissionais. E é preciso, de facto, haver aqui um grande investimento na área da formação de professores a este nível, porque nós, neste momento, saímos reforçados em termos de conhecimento na área das tecnologias digitais, e isso não pode ser ignorado. Vai ter, seguramente, uma implicação nas nossas práticas pedagógicas no futuro, porque mesmo presencialmente existir este suporte digital é importante. Foi conhecimento também que os alunos adquiriram e, de facto, houve aqui um crescimento. Houve um crescimento não só em termos científicos, mas mesmo em termos pessoais, porque através, por exemplo, das reuniões, o trabalho colaborativo à distância, uma coisa que se notou, algo muito simples, mas de facto, quando nos reunimos através da videoconferência, estamos sempre muito mais focados e direcionados nos problemas, na resolução de problemas, como chegar aos alunos. E, sobretudo, isto obrigou-nos, quer em termos de conselho de turma, como mesmo dentro dos próprios departamentos, repensarmos tudo. A escola teve de se repensar. E repensou-se a que nível? Ao nível das estratégias onde o professor da educação especial, que dava apoio direto, ou em contexto de sala de aula, ou mesmo apoio individualizado junto dos alunos que, enfim, evidenciavam algumas barreiras, ou barreiras mais fincadas ao nível da aprendizagem, tornaram-se fundamentais neste momento para partilharem connosco o seu conhecimento e ao nível das estratégias também. Em termos de organização e gestão do tempo, quer nosso, quer dos próprios alunos, porque nos primeiros conselhos de turma deparámos com questões como os alunos diziam que os trabalhos terminavam todos na mesma data, e realmente nós estávamos a trabalhar e a planificar semanalmente, e era sempre no final da semana. Portanto, tudo criados por nós, no sentido de darmos conhecimento uns aos outros de quando é que eu teria um trabalho para apresentar, etc, etc. Portanto, isto exigiu aqui, mesmo em termos de trabalho colaborativo entre docentes, um grau de exigência e questões que se levantaram no momento noutra área. Portanto, é preciso, de facto, repensar nisto, pensarmos na formação para os professores, mesmo o nosso regresso. Portanto, este regresso parcial que existe agora é um regresso ainda muito dentro de um confinamento e efetivamente tudo isso tem as suas implicações, e eu penso que há aqui uma cultura que se adquiriu e que tem que ser, portanto, difundida o mais possível a esse nível. Portanto, é preciso, de facto, direcionarmos o nosso olhar também para a formação de professores, no sentido de quem passou por diversas situações também poder partilhar e ajudar a ultrapassar esta grande barreira. Ora, Sim. Relativamente às questões enquanto docente especializada, portanto, eu também sou professora numa escola de referência para a baixa visão e cegueira, e acompanho e tenho alunos em contexto de sala de aula, em inclusão, em regime de inclusão, portanto, alunos com baixa visão e alguns alunos cegos. Aqui, de facto, como o professor David há pouco mencionou, é notório que as diferenças e as dificuldades ganham outra dimensão. Ganham outra dimensão porque esta aprendizagem de ensino à distância está muito mais focada no aluno, não é? Pronto. Para o bem e para o mal, como se costuma dizer, não é? E, portanto, todo o conhecimento, por exemplo, no caso de um aluno cego, o conhecimento que esse aluno teve e que foi trabalhando dentro das suas aprendizagens ao nível das tecnologias específicas foram fundamentais, porque como é que se consegue ensinar um aluno cego, por exemplo, neste momento, se o aluno não consegue aceder a um e-mail, se não consegue ligar um computador, se não consegue utilizar um telemóvel. Portanto, tudo isto que já era feito e impulsionado, neste momento, tornou-se uma mais-valia e foi um canal, portanto, fundamental para garantir a aprendizagem destes alunos. Na baixa visão, não se sente tanto, porque os alunos têm
as suas ajudas, os seus auxiliares técnicos, não é? As lupas de TV, etc., e conseguem, de uma forma geral, aceder às aprendizagens. No entanto, isto, como nós já dissemos há pouco, há muito que pensar e que idealizar como vamos repensar a nossa escola a partir, portanto, de setembro, ou quem sabe mais tarde, não sabemos ainda, não é? Esperemos que seja em setembro, mas de facto todos nós temos de fazer a diferença e somos agentes para a educação inclusiva também, e também agentes dentro da sociedade, uma sociedade civil que temos de nos respeitar e promover, no fundo, as competências de todos os alunos, todos. Obviamente que as intervenções diretas por parte dos docentes de educação especial, neste momento, em termos presenciais, praticamente, no meu agrupamento, praticamente terminaram. E aqui surgiu o quê? Surgiu alguém com um papel muito importante, que a doutora Raquel também mencionou, que foi a família. A família adquiriu aqui, neste momento, um papel de destaque e central, porque quando existe a necessidade de haver aqui uma intervenção de maior proximidade, de maior cumplicidade e confiança, e este ensino à distância, esta videochamada, foi uma forma de chamar os pais e as famílias para o processo e fazer deles, portanto, agentes, no fundo, do próprio processo educativo. E aquilo que se nota é que, apesar desta distância, existe uma maior proximidade. E, sobretudo, na partilha das estratégias, dos materiais, dos recursos, enfim. Obrigado. Obrigado, Carlota. Talvez, muito obrigado. Íamos passar a uma segunda pergunta. Eu, há pouco, a doutora Raquel aflorou um bocadinho já esta nota. Eu ia aproveitar essa deixa para lhe dar o espaço para a segunda ronda de questões. Outro dia estava a ler um documento que a Unesco publicou sobre esta questão da educação à distância e os problemas que se colocam no âmbito da pandemia, e um desafio que a subdiretora-geral da Unesco deixava é, no fundo, quais são as ilações, quais são as aprendizagens que nós podemos fazer. Aliás, já todos partilharam um bocadinho essa nota. O que é que nós, ao nível da relação com a família, do uso das tecnologias, do trabalho colaborativo, no fundo, o que é que daqui pode ser enriquecedor para, no fundo, o espírito de mudança, o espírito de transformação, o espírito que é um espírito que a escola tem que ter para que ela seja, ou para que ela possa estar permanentemente num processo. Cortou? Estamos sem som, não é? Sem som do Domingos? Se calhar eu ia, porque ele praticamente concluiu, para não estarmos em pausa, se calhar iria dar resposta, se ele entretanto regressar, só para não estarmos, estava aqui a fazer um contratempo, mas para não estarmos assim, então, a aguardar. Bem, em resposta assim à pergunta que estava a ser feita e quais é que eram as principais ilações a retirar, no fundo, deste confinamento, quer para a escola, quer para as famílias, começava por dizer que talvez a nossa capacidade de adaptação a circunstâncias adversas é sempre surpreendente e, portanto, isso não é uma novidade por causa desta pandemia. Aquilo que historicamente nós vemos aprendendo, ou temos vindo a aprender, é que seja em situações de guerras, de cataclismos, de pandemias, de revoluções, habitualmente esses são sempre momentos que são de também intensa criatividade, ou seja, surgem coisas que à partida não nos teríamos lembrado, surgiram porque as circunstâncias mudaram e nos tivemos de adaptar, que é uma função também muito importante do ser humano.
Talvez nada deva ter feito tanto ou em tão pouco tempo para melhorar as competências tecnológicas de todos nós, e inovar práticas pedagógicas a este nível, como porventura termos sido obrigados a este confinamento. Aí sim diria que houve talvez uma mudança, especialmente no que às tecnologias e à utilização das tecnologias diz respeito. De qualquer forma, eu gostava também de salientar que mesmo antes da pandemia, já existia, sem dúvida, um percurso feito até aqui. Aliás, se estivermos pouco recordados, é só lembrar que as salas de aula, talvez do início do século XX até ao final do século XX, tirando se calhar algumas estruturas de cadeiras e mesas e do seu design, que serão eventualmente diferentes, talvez a grande diferença que possamos apontar é o facto de haver eletricidade nas salas de aula. No entanto, antes de virmos para a pandemia, a maior parte das salas de aula já era bastante diferente desses tempos, não é? E isso já vinha um pouco por mão justamente das novas tecnologias. Portanto, não é que seja uma coisa de agora, mas teve, sobretudo agora, um impacto maior em termos de ter sido acelerado de alguma forma, embora seja ainda muito no registro do 112. Mas do ir-se explorando como nos podem ser úteis, eu penso que desse ponto de vista, sim. Depois, outra ilação que eu acho que todos temos de retirar é que aquilo que está na base também muita aprendizagem continua a ser, sem dúvida, a relação. Portanto, os miúdos aprendem sobretudo na relação com os outros, os miúdos e os graúdos. Aliás, se nós pensarmos nas experiências mais marcantes da nossa vida, são sempre habitualmente experiências da relação com os outros. É alguma coisa relacionada com os outros. Eu até costumo fazer uma coisa em formação, habitualmente, que é pedir aos colegas que tenho presentes, sejam eles professores, sejam psicólogos, sejam pais, que é perguntar para se recordarem, nos breves segundos, de uma experiência marcante que tiveram com um professor seu. Com os professores deles. Exatamente. Ou seja, no fundo, eu estou a fazer esta pausa não é porque me tenha esquecido o resto, apesar da hora adiantada da tarde, justamente para vos dar algum tempo para pensar um pouco nisso. Uma experiência marcante de um professor vosso, seja de primeiro ciclo ou da escola primária, pelo menos na minha altura ainda era escola primária, seja do secundário, seja do ensino universitário. E se pensarem um bocadinho sobre isso, tenho agora pena que habitualmente gosto depois de recolher algumas das vossas opiniões também. Raramente aparece coisas como a fórmula resolvente, a crise 1383-1385, o ciclo de Krebs, a lei de Lavoisier, não aparece nada disso. Habitualmente aquilo que nós nos lembramos é de alguma atitude, algum comportamento, seja ele marcante pela positiva ou pela negativa. É habitualmente isso que nos lembramos. Portanto, é essa, habitualmente, a marca que deixamos nos nossos alunos, passado alguns anos. É como se tudo o resto que dessemos, ou grande parte, não é tudo o resto, mas uma parte significativa do resto, ficasse na memória a curto prazo. Aquela que nós enviamos para o lixo com alguma rapidez. E depois estas coisas mais afetivas, mais do ponto da relação e afetivas, são aquelas que perduram no tempo. Portanto, aquilo que os vossos alunos se vão lembrar em relação a vocês, são coisas relacionadas justamente com a parte da relação. E eu penso que, sem dúvida, se houve coisa que esta pandemia está a mostrar um bocadinho também, não obstante esta adaptação que nós fizemos e que foi importante também, porque senão seria também o vazio durante alguns meses, não é, de tudo o que era sistema educativo de forma formal, porque informal alguns também terão, não é, a maior parte deles de acesso, e talvez seja justamente essa perda na parte da relação que existe entre professor e aluno e que é tão importante. Portanto, acho que isso ainda veio mais salientar essa parte importante também. E depois houve também, obviamente, uma enlação importante, foi a oportunidade que muitos pais tiveram de perceber o trabalho difícil que os professores também têm em sala de aula. Eu penso que isso também ficou muito patente, não é? E na dificuldade que é muitas vezes os seus próprios filhos estarem com atenção, sobretudo nas situações em que, seja através da telescola, seja através de aulas síncronas, poderem estar com atenção e, portanto, puderam compreender um pouco melhor aquilo que era feito realmente nas escolas também. A utilização útil ou menos útil e mais nociva das novas tecnologias por parte dos filhos também foi algo que os pais puderam eventualmente ter a oportunidade de estar mais atentos e até da relação com os colegas.
E, obviamente, houve depois também, mesmo em termos do trabalho colaborativo. Aliás, houve escolas a salientarem isso, que não se pensavam que fossem capazes, ou se lhes tivessem colocado essa questão, de numa quinta-feira à tarde saberem que iam deixar de estar nas escolas fisicamente e na segunda-feira conseguirem assegurar para muitos alunos, não todos, mas com muitos professores a assegurar já sessões síncronas, que é verdadeiramente impressionante. E, portanto, essa capacidade de adaptação também promoveu muito em termos de autoestima de muitas dessas escolas. É verdade que o contrário, porque isto não foi linear para todas as escolas do nosso país, o contrário também aconteceu, mas para estas que conseguiram, em que se calhar teve de haver maior entreajuda dentro das próprias organizações escolares para que isso viesse a acontecer, também melhorou o trabalho colaborativo que está a ser desenvolvido nessas escolas, mesmo entre professores, e eu diria que talvez o que faltaria aqui um pouco mais, mas claro, está a ser tudo tão rápido que nem se pode apontar como sendo uma falha, como uma sugestão apenas, mas diria que estaria aqui a faltar talvez agora as escolas que conseguiram, se calhar, dar essa melhor resposta, poderem estar em articulação com as restantes, poder haver um trabalho colaborativo que é interescolar e não é só dentro das próprias instituições. Apesar de nós também sabermos que as escolas têm, às vezes dentro das próprias, de uma mesma escola, se está a funcionar em velocidades diferentes. Às vezes dentro do próprio ano. Há alunos que estão a ter, há algumas escolas que têm alunos que estão a ter sessões síncronas e outros que só estão a ter telescola. E, portanto, com estes desafios todos, eu acho que seria interessante agora promover da parte disto, é talvez uma ilação, esta maior articulação entre escolas, passar as boas práticas, aquilo que tem sido boas práticas, também para as outras escolas. E creio que era assim, de forma mais resumida, aquilo que tinha. Estava aqui a fazer um bocadinho de tempo para ver se chegava também o nosso moderador. Parece que está com problemas técnicos, não é? Mas já vai regressar. Então, mas, da mesma maneira que a doutora Raquel, a professora Raquel Raimundo começou, talvez a professora Carlota pudesse continuar também enquanto esperamos pelo nosso moderador. Estamos em autogestão, não é? Não sei se o professor David quer acrescentar alguma coisa. Posso avançar. Eu penso que o que a professora Raquel Raimundo disse é muito interessante e acho que acaba por fazer uma boa síntese dos mais e dos menos que nós temos em relação aqui a esta crise. Um psicólogo e pedagogo catalão, o Javier Aragay, dizia não há muito tempo, ele dizia, nós não estamos num ensino à distância, estamos num ensino de emergência, dizia ele. E isto é muito interessante porque o ensino de emergência quer dizer que nós não tivemos todo o tempo a preparar as coisas, para pensar como é que se ia fazer, etc. E foi mesmo learning by doing, não é? Fomos aprendendo, fazendo e fomos aprendendo assim. E de certa maneira foi esse ensino de emergência no sentido de que talvez se nós nos perguntássemos tecnicamente ou metodologicamente o que é que nós estamos a fazer, eu acho que nós estamos a fazer, como se diz em mau português, um grande desarrincanço. Estamos a procurar encontrar, dentro das possibilidades que nós temos, com as entidades que podemos, com os conhecimentos que nós temos, estamos a procurar não deixar sozinhos os nossos alunos. E agora, vamos ver, será que isto é uma coisa que metodologicamente foi pensada assim ao assado? Não é. Não é porque, sabem que eu trabalhei em 87, eu fui coordenador de um polo do projeto Minerva, a primeira vez que houve um projeto ao nível nacional sobre tecnologias relacionadas com o ensino. Já na altura nós dizíamos que era muito importante trazer as tecnologias para a escola, que a escola não podia, de certa maneira nós tínhamos apercebido que havia um fosso entre a maneira como se aprendia na sociedade e a maneira como se aprendia na escola. E este fosso era em grande parte, era um fosso que tinha a ver também com domínio de certas metodologias tecnológicas. E nós trouxemos isso. E já na altura, reparem, isto há 30 e tal anos, já na altura nós dizíamos é muito importante que as aulas que nós damos através do computador não seja simplesmente a mesma aula, mas simplesmente
televisionada, não é? Ou passada através da net. Nós temos que pensar noutro modelo para funcionar. E nós, na altura, dizíamos, olhem, tudo que seja mais de 15 minutos direto é demais. Nós temos que pensar num outro modelo, num modelo em que nós incentivemos a autonomia dos alunos, que incentivemos os projetos, incentivemos os contactos entre os alunos. Isto há 30 e tal anos. Obviamente que isto foi fazendo o seu caminho. Aliás, como a doutora Raquel Raimundo disse, isto foi fazendo o seu caminho. Foi fazendo o seu caminho e nós não estávamos inocentes. Quando isto apareceu, não estávamos inocentes. Havia planos nas escolas, lá depois do Minerva, o plano nacional, houve o NONI no século XXI, houve vários projetos sobre isso. E portanto, nós temos ainda que com aproveitamentos diferentes, nós temos já muita coisa. Há muita formação feita sobre tecnologias, por exemplo, é obrigatório na nossa legislação que os cursos de especialização em educação especial tenham uma vertente de tecnologias, e todos os professores de educação especial têm essa vertente, e portanto nós não estávamos, digamos, inocentes. Agora, nós temos que pensar a partir de setembro, ou pensar no setembro que vier, não sei qual é o setembro, nós temos que pensar realmente em não sermos apanhados neste improviso como fomos apanhados agora. Temos que passar de um ensino de emergência para um ensino que seja mais estruturado. Eu não creio que isto vá ser um clique que de repente nós dizemos, bom, em setembro tudo vai mudar. Em setembro provavelmente não há muita coisa que vá mudar imediatamente. Mas da mesma forma que havia sementes agora, vai continuar a haver sementes de mudança. E eu penso, por exemplo, as questões que foram faladas, eu achei muito interessante no outro dia, uma professora da minha associação dizia-me assim, há um menino com trissomia 21 que falou comigo e me disse, sabes que eu não percebo porque é que os meus pais estão zangados comigo. E ela disse, mas porquê é que tu achas que os teus pais estão zangados contigo? É que eles não me deixam ir à escola. Eles não me deixam ir à escola, eu estou em casa já há não sei quanto tempo. E aquele menino não percebeu, não lhe foi explicado de maneira que ele entendesse que o que se estava a passar não tinha a ver com ele se ter portado mal, ou com as pessoas estarem zangadas com ele, ou o que quer que fosse. Não é? Portanto, nós temos certamente que iniciar todo este processo. Há pouco, quando a doutora Carlota Brasileiro falou da necessidade da formação, sem dúvida, mas deixe-me dizer, necessidade de formação para os alunos também, porque o que nós estamos a ver agora é que os alunos funcionam todos muito bem com os smartphones e com os WhatsApps e com os Musical.lys e com... mas depois quando chega ao momento de trabalhar com ferramentas, eles aí começam a andar um bocadinho de lado, começam a não ser tão... Portanto, é todo um esforço que eu penso que nós temos que fazer. Agora, eu acho também que nós não vamos voltar, não vamos mudar assim, mas também não vamos voltar ao que éramos. E acho que isto que há um teórico que fala sobre história do século XXI, em que ele diz que no século... Perdão, isto é do século XX. E ele dizia que existiam vários aceleradores da história, não é? Que havia, de repente, na nossa história, há coisas que aceleram a história. Ele diz, por exemplo, as guerras aceleram a história, aceleram no sentido que tornam mais presença algumas coisas. E eu acho que esta pandemia, em termos do que é a educação, vai ser um acelerador. Não vai ser uma revolução, mas vai ser um acelerador. Isto vai tornar mais prementes as situações que são importantes. Acho que a sugestão que a Raquel Raimundo deu de nós pensarmos nesta questão de uma heteroformação, isto é, das escolas trocarem mais, é uma questão que nós há muito tempo dizíamos, não é? O Mel Anscombe, há muitos anos em Manchester, fez um projeto que era igual a este, era pegar nas escolas que tinham menos insucesso escolar para fazer formação nas escolas que tinham mais insucesso escolar. E, portanto, esta questão de uma fertilização cruzada, se quiserem, não é? Que as escolas pudessem trabalhar mais, isso é, sem dúvida, uma parte importante. Só uma última questão. O Euclides Furtado, que mandou agora um comentário no chat, diz, mas havia formação para os professores? Claro que havia. Nem todos os professores tinham a mesma formação. Mas repara uma coisa também, isto é uma realidade de Portugal. Cada vez que eu falo com uma escola, cada vez que eu faço um webinar, o programa pelo qual eu faço é diferente. Uns estão com o Teams, outros com o Google Classroom, outros com o Zoom, outros com... Cada qual tem o seu. E isto também é muito interessante, é que nós vivemos numa sociedade que tem um conjunto de recursos que nós temos que mobilizar.
Isto é, nós não estamos a funcionar, é a escola e mais nada. Não, nós temos um conjunto de recursos. Para lhes dar um exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa distribuiu 3.400 computadores. O Lions Club está a distribuir computadores. E de repente, hoje em dia, quando se disse no princípio, há alunos que não têm computadores, hoje em dia não há, já não temos isso. Isto é, houve uma mobilização. Portanto, eu também acredito nisto. Acredito que nós, quando somos desafiados, nós conseguimos ir realmente muito, muito mais além. Agora, também é importante, sendo portugueses e conhecendo os portugueses, é importante que o estado de emergência não se torne num estado crónico. Isto é, não vamos pensar agora, pronto, já passou, agora está resolvido. Não, não está resolvido. Isto foi um alerta, foi um acelerador das nossas mudanças e agora é preciso pensar, o Conselho Nacional de Educação está neste momento a trabalhar já num conjunto de recomendações, num conjunto de sugestões para procurar ajudar aquele princípio de ano letivo, que vai ser como o princípio do ano letivo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, não é? Que é, como é que vai ser? Onde é que vão estar as escolas? Onde é que estão os meios? Ele tem, aquilo não tem. Mas quantas horas é que vão ser presenciais? Quantas é que vão ser? Vai ser difícil. Mas aí também, última coisa, deixem-me dizer uma coisa. É muito importante a palavra confiança. Nós temos que ter confiança nas escolas. Temos que ter confiança nos profissionais que estão nas escolas. Porque quando nós nos aproximamos das escolas, e nós vimos às vezes com ideias de fazer isto e aquilo, nós encontramos muitas vezes nas escolas já essas ideias que já foram postas em prática, outras ideias diferentes, e portanto nós temos que ter confiança, porque às vezes também na nossa sociedade, sobretudo em Portugal, é muito frequente que nós achemos que só nós é que tivemos aquela ideia e que o resto ninguém percebeu isso. Percebeu, as escolas perceberam, as escolas têm 30, 40, 50, 70, 100 professores especializados, pessoas com muita experiência, e são essas as melhores pessoas para responderem isto. E temos que ter confiança e temos também que dizer isso às famílias. Vocês confiem em quem sabe. Confiem em quem sabe. E neste momento são as escolas. Aconselhem, ajudem, intervenham, mas confiem. É muito importante isso. Certo. Relativamente, posso só então dar aqui nas palavras do professor. Não sei quem, mas quando nós nos confrontamos com um decreto-lei sobre a educação inclusiva, o nosso famoso 54, alguém dizia que nós estávamos a construir um avião em andamento. Mas se calhar é agora que estamos mesmo a construir esse avião em andamento. Relativamente às tecnologias, quanto mais se conhece, mais se descobre. Temos realmente aqui um leque muito vasto que nos pode apoiar. Eu, por exemplo, descobri uma plataforma onde consigo, dentro de uma sala virtual, ter uma sala específica para alunos que precisam daquele instrumento de avaliação ou aquele, digamos, aquele guião mais orientado ou que tenham adaptações curriculares não significativas, e eu consigo ter um espaço com este aluno que não é visível na turma nem para os outros alunos e que ninguém se apercebe. E, portanto, a própria tecnologia, neste momento, já existem ferramentas de detecção freeware que nos permitem a diferenciação. O nosso professor Domingos parece que regressou. Que bom. Eu estou a tentar regressar por outras vias. Pronto. Pelo telemóvel, já estou a ver. Não, isto só prova que o moderador não estava aí a fazer nada, não é? Não apoiado, não apoiado. Não. Ficámos um pouco perdidos durante alguns segundos. Já estou cá. Não, é que isto há coisas incríveis. O router avariou-se neste preciso momento, portanto... Eles sabem quando devem avariar, eles sabem. Alguém está aqui a boicotar-nos, não é? Digam-me só onde é que iam para eu me Estávamos situar. na última intervenção da pergunta que fizeste e estava Carlota estava a meio da sua intervenção para acabar a segunda pergunta. Acabando a Carlota, tu avanças com a terceira, se for favor. Perfeito. Peço imensa desculpa por este problema técnico. Acontece.
Não é nada que não aconteça, não é, professor? A todos. É verdade, obrigado. Quem não se deparou com este tipo de situação hoje em dia, não é? Durante as aulas, durante as reuniões, durante momentos importantes. Eu acho que isto foi mesmo de propósito, para dar mais realidade à coisa, não é? Era como dizia antigamente na televisão, que era: pedimos desculpa por este programa, a interrupção segue dentro de momentos. Ok. Carlota. Ora bem, então, como estive a ver que estão aqui algumas questões, nós estamos atentos também aqui ao nosso bate-papo, às nossas questões, e estão a pedir que fale da plataforma. Não sei se posso dizer, é assim uma plataforma freeware e chama-se Edmodo, pode-se descarregar, mas pronto, como qualquer outra plataforma, carece de algum conhecimento prévio. Carlota, soletra, se faz favor, como é? Edmodo. E tem uma grande vantagem. Edmodo, exato. E, portanto, a única vantagem que tem é que, por ser freeware, todo o trabalho que nós agora estamos a desenvolver enquanto docentes nessa plataforma, esperemos que no pós-pandemia, quando as outras plataformas fecharem porque são pagas, que esta se mantenha, portanto, freeware, que já o era. E, portanto, tudo isto são decisões que depois têm de estar em cima da mesa quando, quando nós regressarmos, não é? Devemos ter realmente, podemos aprender uns com os outros, não é? Pequenas experiências, pequenas situações que foram resolvidas ou que foram facilitadores perante tantas barreiras e tantas dificuldades, certo? Por isso, a diferenciação pedagógica é algo que deve estar em cima da mesa no ensino à distância. Não podemos esquecer que o igual para todos não serve em sala de aula, muito menos servirá no ensino à distância, onde o aluno assume, não é, uma autonomia quase total no seu processo de ensino-aprendizagem. E uma outra questão também que enquanto professores, nos preocupa muito será a avaliação e a equidade em termos de avaliação, não é? No sentido de garantir que não temos fraudes, não é? Porque o tipo de trabalho que o aluno faz, e isto eu aqui confesso que por estar num agrupamento que avalia por competências, foi uma mais-valia neste momento. Porquê? Porque o saber académico e o conhecimento académico é importante, mas o avaliar por competências é muito mais difícil. E quando se avalia por competências, estamos a falar de tarefas abertas, não estamos necessariamente a falar de quizzes ou a falar de um momento formal de avaliação ou de um teste de resposta direta. Nós estamos a falar de subir na taxonomia Bloom e apresentarmos questões abertas onde o aluno tem que pensar, tem que expor, e neste tipo de situação, conhecendo nós os alunos como conhecemos, também é muito mais fácil detectar alguma possível fraude, mas a avaliação não deixa de ser também aqui uma questão importante neste trabalho do ensino à distância, um grande desafio para os professores. Portanto, nós, de repente, fomos confrontados com tudo isto. Relativamente à questão dos alunos, até alguns alunos que estudam nas áreas das informáticas, a dada altura, apresentaram as suas reclamações porque cada professor quase tinha a sua tinha a sua plataforma e, portanto, em 7 professores existiam 5 ou 6 plataformas diferentes e, portanto, imagine-se que naquele momento foi mesmo construir o avião em andamento. Isto sim, não houve outra hipótese. E cada um tentou, lá está, fazer o melhor possível. Obviamente que as reuniões, que a coordenação, que as orientações que vieram da própria Direção-Geral da Educação, etc., tudo isto conjugado, nós fomos construindo o nosso caminho e tentando melhorar e chegar a todos. O nosso objetivo é esse, é chegar a todos os alunos, sem esquecer a diferenciação pedagógica, fazendo uma avaliação equitativa e justa o melhor que se conseguir, mas sobretudo promover a aprendizagem. E a aprendizagem no ensino à distância não é igual à aprendizagem em presencial, nem nunca se poderá sobrepor. Elas podem se complementar, com certeza, em termos de trabalho autónomo, orientado por parte do aluno, mas o presencial é o presencial e traz tudo o resto. Traz o outro, traz a diferença, traz
a interação, e isso não é de todo substituível, não é esse o nosso modelo. Apenas para terminar, penso que o professor Domingos já deve estar em condições de seguir. Eu estou já aqui ativo. Já está, pronto. Só para terminar, em relação a todas estas questões da diferenciação pedagógica e das questões que envolvem também os alunos, é importante não esquecer que do outro lado nós entramos na casa dos nossos alunos e eles também entram na nossa neste momento. E termos também alguma sensibilidade, porque por vezes nós estamos a dar uma aula e não temos fotografias, não temos imagem, temos uns retângulozinhos escuros com o nome do aluno. Também percebermos e respeitarmos isso, porque nem sempre isso é um aluno que está a jogar ou que está longe, poderá ter outras implicações e também é importante o professor estar atento a isto. Portanto, isto é uma aprendizagem imensa para todos nós e, portanto, eu julgo que vamos tirar o melhor partido de tudo isto para o futuro. Obrigada, professor. Professor Domingos, está a ouvir-me? O cenário B desapareceu também. Domingos, tens que passar para o cenário C. Foi então, o A. Vou só partilhar mais uma ideia muito rápida. Eu neste momento estou também com a experiência das aulas presenciais, porque as disciplinas com o exame nacional voltaram às aulas presenciais. Mas estas aulas presenciais não são aulas do modelo de educação inclusiva e nem do modelo de contexto de autonomia e flexibilidade curricular. Portanto, são umas aulas em que os alunos não trabalham em conjunto, não falam diretamente uns com os outros, têm de estar voltados para o quadro. Portanto, são aulas essencialmente práticas e, novamente, muito focadas no professor. Portanto, mesmo a atividade presencial neste momento, isto também provocou alguma angústia em todos nós, quer no professor, quer no aluno, porque já tínhamos uma dinâmica implementada num determinado nível e de repente voltamos ao autocarro, não é? Mas todos entendemos, por outro lado também entendemos que é pela nossa saúde, é pelo bem de todos e quer queiramos, quer não, tem sido também positivo no saber ser, ao nível do saber ser. Muito bem. Domingos, de volta. Sim, vamos para a terceira questão. Terceira questão, ia dirigir a terceira questão para o David, se estivesses de acordo. E a terceira questão, que é uma questão para fecharmos o nosso encontro, a nossa mesa redonda, tem a ver com o voltar à escola, com o regressar à escola presencial. Saber um bocadinho a tua opinião, se deveríamos desenvolver ou trabalhar num plano mais específico para nesta parte da retoma estarmos mais preparados para eventualmente compatibilizarmos a escola presencial com a escola à distância e em que medida nesse trabalho mais específico ou nesse plano mais específico é que nós poderíamos, no fundo, compatibilizar as situações das crianças que têm situações mais severas, que têm situações mais difíceis e portanto, que colocam desafios maiores. Bem, ontem estava a haver um debate e achei interessante porque era um debate entre pessoas de famílias políticas diferentes. E uma das pessoas dizia, nós conseguimos pôr em pé o Estado Social. E outra pessoa dizia assim, não foi o Estado Social nada, foi os professores. Eu dizia assim, mas que diferença é que há entre o Estado Social e os professores? Isto é, os professores são da escola pública, não é? E, portanto, eu penso que o que nós estamos neste momento, em termos de um grande modelo, estamos num grande teste ao Estado Social em Portugal. Isto é, de que maneira é que nós conseguimos criar uma estrutura de escola pública que seja uma estrutura suficientemente resistente, ou resistente no sentido de ser flexível, é um bocado como
os edifícios antissísmicos são aqueles que não têm os alicerces muito presos, são aqueles que abanam juntamente com a terra, não é? É nós pensarmos de que maneira é que nós podemos ter estruturas que sejam suficientemente flexíveis para nos levar mais para a frente. E em setembro, quem vai regressar à escola são os mesmos alunos e são os mesmos professores. Isto é, eles não passaram por nenhuma epifania, por nenhuma conversão, por nenhuma nada. Vão ser as mesmas pessoas que vão regressar à escola. E essas pessoas, obviamente, terão os mesmos vícios, terão conhecimentos não muito diferentes, mas terão certamente oportunidades, ou depois desta situação, ter oportunidades para aprender de maneira diferente. E eu penso que o regresso em setembro teria que ter talvez 3 eixos importantes. A primeira questão é exatamente pensarmos que muitas das reformas que nós andávamos a dizer que eram precisas na escola, que são reformas que neste momento têm um caráter de uma premência muito maior do que tinham antes. Não só a questão das tecnologias, mas há pouco, não sei se foi a professora Carlota ou a professora Raquel que falaram da questão da colaboração entre os professores, da cooperação entre os professores, que é uma questão que é mais antiga do que a tosse. Isso, a todo tempo nós andamos a dizer que era importante que os professores cooperassem, não é? Mas agora é uma questão fundamental. Se os professores não cooperarem ao nível de quando é que são as avaliações, ao nível de como é que vão ser feitas as avaliações, quais são os horários, isso é fundamental. Portanto, a primeira questão que eu acho que é importante é este trabalho cooperativo que eu acho que vai, sem dúvida, tem que melhorar. Em segundo lugar, é este blended learning, não é? Temos esta ideia que o ensino tem que ser qualquer coisa. Eu não gosto do termo blended quando se traduz para português, dá a ideia do ensino misturado. Não é misturado, nós não queremos nada misturado. Blended são os whiskies que se misturam, não. Não queremos nada misturado. Nós queremos coisas que sejam presenciais e coisas que sejam remotas. E cada uma destas questões tem que ter uma identidade, tem que ter uma personalidade, tem que ter objetivos que sejam diferentes. E é interessante que eu tinha eu lembrei-me agora, tinha um amigo que vivia no Canadá. No Canadá, vocês imaginam, tirando aquela faixa mais próxima dos Estados Unidos e junto ao litoral, o Canadá é terra que nunca mais acaba sem ninguém, não é? E ele contava muitas vezes a alegria que eles tinham quando encontravam alguém. Quando encontravam outra pessoa, eles convidavam-no para casa e venham jantar aqui, mas eles não conheciam a pessoa de sítio nenhum. E eu acho que esta pandemia também nos ajudou a valorizar mais o contacto que nós temos uns com os outros. E um contacto que seja um contacto ético, um contacto que seja dos direitos humanos, que seja de hospitalidade. Nós reforçarmos que a escola tem que ser uma grande estrutura de hospitalidade. E é para isso não vamos tomar de graça, como se fosse de graça, a questão de estarmos juntos. Não, estar juntos tem um custo. E por isso é que nós temos que valorizar mais, temos que ter mais cuidado, temos que ser mais cuidadosos no presencial. Portanto, o segundo aspecto é nós pensarmos que temos que desenvolver mais esta questão de blended learning, de ensino combinado entre o que são os momentos à distância e os momentos presenciais. E um terceiro aspecto, eu penso que é importante, é nós pensarmos nas questões do currículo. As questões do currículo, tudo o que nós estamos a dizer não são simplesmente caixas de ferramentas. Eu dizia no outro dia, não é a caixa de ferramentas que faz um carpinteiro. Não é? Nós podemos estar muito interessados na questão do Teams e do Toms e do Tooms, estamos a pensar, mas isso são caixas de ferramentas. Nós precisamos é de carpinteiros, que é outra coisa. E, portanto, nós precisamos de ter também, dentro das escolas, uma alteração ao nível curricular. Há pouco a Carlota brasileira dizia, pois, mas nós trabalhamos por competências e isso já foi um avanço. Isto é muito interessante, porque as escolas que evoluíram mais na discussão, na problematização, na conceptualização do seu ensino, são talvez as escolas que estão mais preparadas para ter respostas a este nível. Se calhar as escolas que estavam mais tradicionais, mais fechadas em si, têm mais dificuldades. Teria mais para dizer, mas eu vou respeitar que estamos com pouco tempo, mas eu penso que são estes 3 aspectos que eu penso que em setembro, com as mesmas pessoas, mas com pessoas um bocadinho diferentes. É como nós éramos diferentes ontem, hoje já estamos um bocadinho diferentes e amanhã também vamos estar um bocadinho diferentes. Muito bem, muito obrigado.
Agora ia passar a mesma pergunta para a doutora Raquel, mas com uma nota um bocadinho diversa. É que tanto tempo em casa, no ambiente familiar, como será que os processos de adaptação dos alunos, das famílias, dos professores, vão voltar às novas rotinas, às novas regras? A questão do sentimento de segurança, o sentimento de insegurança, da doença, da situação da transmissão, no fundo, que impactos é que isto ainda pode ter na vida da escola quando tentarmos voltar a uma certa normalidade? Doutora Raquel, o que é que acha disso? Muito bem. Eu não vou prolongar sobre aquilo que já disse também o doutor professor David, porque concordo também inteiramente com essas questões, se calhar mais focar-me aqui no olhar da psicologia em relação a esta transição, não é? Passámos por uma transição de confinamento e agora estamos progressivamente a desconfinar. Isto também tem riscos. Porque o medo é mais ou menos, segue mais ou menos a curva normal. Agora de repente comecei a ouvir. Está com eco, está a vir um eco. Mas estamos a ouvir bem. Estou a ouvir bem, ok. Pronto, dizia eu que o medo de ser mais ou menos uma coisa normal. Acho que não estamos a ouvir bem. Queria sugerir que o Domingos desligasse o som dele, porque eu acho que está a haver um retorno e acho que o barulho vem daí, Domingos. Podes desligar o teu som? Eu vou voltar a pôr os fones para evitar isso. Experimenta agora. Basta agora desligar o som aí no microfone. Tá bom. Provavelmente. Tá bom. Deixou de haver retorno agora. Pois, agora parece que sim. Então estava-vos a explicar um bocadinho que o medo funciona mais ou menos como a curva normal. Ou seja, não ter nenhum medo não nos protege, não é? E portanto também foi, se calhar, necessário todos nós passarmos por algum receio relativamente ao coronavírus, por algum medo, para que nos pudéssemos proteger. O medo em exagero tem exatamente o mesmo efeito de não ter medo nenhum. Portanto, diríamos que ter algum receio é o grau normal. Ora, o que é que nós corremos o risco, ou algumas pessoas podem correr o risco durante este desconfinamento? É que o medo tenha passado a ser excessivo e, portanto, que haja uma reação de não querer sair de casa. Aliás, nós já vimos isso agora no regresso dos alunos de 11º e 12º ano. Houve alguns alunos que não quiseram regressar e tivemos, inclusive, alunos que não saíam de casa há mês e meio. Quando eu digo que não saíam de casa, é nem para despejar o lixo. Não saíram de casa durante um mês e meio. E, portanto, nós já, só com base nestes alunos que já regressaram à escola, com esta população, já temos uma ideia disso. Portanto, eu diria que era muito importante os professores e os educadores. Nós tínhamos também aqui algumas perguntas de algumas pessoas que nos estão a ver e ouvir, justamente nesse sentido, penso eu, mais ligado ao pré-escolar, e que eu gostava também de dizer alguma coisa sobre isso, que era dar alguma sensação de segurança, ou seja, que há uma série de indicações que as escolas estão a seguir no sentido de reduzir esse risco. Sendo que nós não podemos correr o risco, digamos assim, de ser, passa a expressão, mais papistas do que o Papa, quando tentamos reduzir o risco para zero. Isso também tem algum risco associado. Então, não sair totalmente de casa ou confinar-nos, para já não era possível em todas as profissões tal acontecer, não é? Porque isso também era uma questão de sobrevivência, portanto nunca o conseguiríamos fazer. E por outro lado também corremos outros riscos, e não é um risco menor, quando nós já percebemos que a relação é tão importante. E para os miúdos a relação e o estar com os outros, estar com os colegas e estar também a fazer parvoíces com eles, se calhar longe dos adultos, também é importante para o crescimento, não é? Das nossas crianças. E isso não está a acontecer neste momento. E portanto aqui nós temos de ir sempre avaliando um bocadinho o que é o risco, vermos eventualmente depois o quanto possa aumentar também em termos de risco para a saúde, mais física, não é? Mas também o risco em termos de saúde mental. E essa talvez a principal preocupação. Portanto, o estar atentos aos sinais, a mudança, a alguns sintomas de nervosismo, no regresso, de dores de barriga ou de cabeça ou outras coisas. Estou a dizer especialmente para os mais pequeninos.
para o pré-escolar, que muitas vezes têm dificuldade em verbalizar exatamente as emoções e, portanto, aquilo que dizem é, como vocês sabem, quem trabalha com essa faixa etária, dói-me a barriga, dói-me a cabeça, não é? Portanto, há alguns sinais que possam evidenciar esse receio ou que haja algo mais que possa ser problemático. E depois, em situações em que tal possa parecer também exagerado, encaminhar para os serviços respectivos de apoio, nomeadamente, neste caso, para o serviço de psicologia. Portanto, seja ele existente na escola, ou seja em termos comunitários ou existente na parte comunitária. Mas penso que é importante haver essa atenção para alguns sintomas que possam ser exagerados e vão certamente acontecer. Seja por este receio, as situações de ansiedade também, que tendem a aumentar, de depressão e, neste caso em particular, também pode acontecer de comportamentos obsessivo-compulsivos. Quem tem mais tendência já naturalmente para isso, depois de ouvirmos não sei quantas vezes, o lavar as mãos não sei quantas vezes ao dia, estão a imaginar qual é que é a probabilidade disso também poder vir a aumentar. Essas são talvez as dificuldades problemáticas que nós, de forma expectável, consideramos que possam ocorrer com alguns, não será certamente nem todos nem a maioria, mas com alguns dos alunos e aos quais os professores e os educadores devem estar atentos também. E depois, da parte dos próprios pais, também esta situação de pandemia e de confinamento trouxe muitas coisas boas também, não foram só coisas negativas, não é? Imaginem os alunos que demoram muito tempo a chegar à escola porque moram longe, o benefício que tem sido, em algumas situações, não havendo outras problemáticas familiares, o benefício que tem sido. Aliás, eles próprios dizem isso, que têm agora mais tempo livre. O facto de estarem menos dependentes de estruturas e horários externos e poder haver aqui maior flexibilidade familiar, também foi um ganho importante, entre aspas, do confinamento. Portanto, houve aqui coisas positivas. É natural que, especialmente quando em crianças mais novas, possa acontecer às vezes algum retrocesso em relação a algumas competências, mas que vocês já estão muito provavelmente também habituados. Aquelas situações da entrada no pré-escolar e de chorar muito ao portão porque se vai deixar a mãe ou o pai, não é? Nesse momento já é uma situação que pode eventualmente haver um retrocesso justamente porque agora passaram muito tempo com eles. Portanto, é mais isso. Claro que depois há outras situações e que já não é do ponto de vista só emocional, também é de aprendizagem, em que pode haver algum desse retrocesso, dependendo de como é que esteve a funcionar cada escola a esse nível, não é? Portanto, durante este período de tempo também, que possa ser importante para essas aprendizagens e, naturalmente, há diferenças também na forma como cada escola se adaptou, de alguma forma, a este momento de pandemia. E pronto, não queria alongar mais, porque sei que não há assim muito tempo, não é? Estamos mesmo, ainda falta a Carlota também falar, por isso não vou alongar mais. Muito, muito útil esses conselhos, doutora Raquel. No fundo, não vamos começar um ano escolar qualquer, vamos começar um ano particular com estas particularidades que agora para os quais nos alertou que são realmente relevantes. Agora para a doutora Carlota, para encerrarmos este debate, tinha pensado aqui numa pergunta que tem mais a ver com a sua experiência como formadora, a sua experiência na formação de professores, para nos falar um bocadinho se este regresso à escola vai implicar ou deverá implicar algum reforço, alguma atenção particular na formação, como um processo contínuo, como um processo de robustecer, no fundo, as competências dos professores, que já se revelaram bastante significativas para poderem fazer esta adaptação, mas, no fundo, que lugar poderá ter a formação no próximo ano letivo? Bom, professor, relativamente à formação de professores, nós necessitamos sempre de nos atualizarmos e sabermos e acompanharmos a evolução, e então na área das tecnologias, obviamente que sim. No entanto, o grande desafio que os professores vão encontrar em setembro serão que escola é que irão encontrar, que escola é que vai ser construída.
Portanto, desde as questões de organização e gestão, que eu não vou voltar a falar aqui, porque já foi mencionado por outras pessoas aqui da mesa, e portanto eu não vou entrar por aí. Obviamente que existem estes grandes desafios que não sabemos ainda se irão ser pensados localmente pelas escolas com base na sua experiência, e se os professores serão chamados a dar a sua opinião e a fazer o seu próprio plano, chamemos-lhe assim, de contingência, como aconteceu agora, ou se iremos ter orientações externas, mas de facto é preciso perceber o que é realmente essencial ao nível das aprendizagens essenciais, que competências é que os nossos alunos devem desenvolver e em que nível, e também perceber, sobretudo, que o presencial é o presencial e nunca poderá ser substituído pelo ensino à distância, mas numa vertente de complemento mesmo do trabalho do professor, é realmente importante nós reforçarmos esta formação. E mais, uma vez que também, derivado ao confinamento, começámos também a ter formação à distância, ensino à distância, é uma outra modalidade. Claro que quando se fala numa dimensão de adulto é diferente, não é? É diferente, nós somos autónomos, estamos naquela formação porque assim o entendemos, já estamos motivados para. E, portanto, poderá até ser uma nova via em termos de formação de professores para ser acessível a todos os professores a nível nacional. Mas, de facto, existem aqui alguns perigos que nós temos de ter em atenção, nomeadamente aquilo que pretendemos ensinar e o que é que realmente, como é que o devemos fazer e como é que podemos, num ensino à distância, fazer com que a informação e o conhecimento chegue ao aluno e ele consiga desenvolver as suas competências de uma determinada forma, que seja à distância e presencialmente. Porque este presencial não é, volto a dizer, não é a nossa escola, ou dificilmente será, não é? A nossa escola em contexto de autonomia e flexibilidade curricular, com um total envolvimento com a comunidade e com os parceiros, e, portanto, o clima de medo, de instabilidade também se instalou e agora todos nós precisamos de tempo para nos apropriarmos a tudo isto, quer os professores, quer os alunos, quer a própria escola, para se repensar a si própria. Agora, também considero que, tendo em conta as experiências de alguns agrupamentos, as experiências de algumas escolas, que era de facto interessante pensar-se nesta partilha de experiências entre agrupamentos, com práticas de referência, com situações que nos permitem também chegar a determinadas soluções momentâneas, mas que podem ser melhoradas, e, portanto, há aqui uma panóplia de áreas ao nível da formação que podem ser trabalhadas e implementadas e que poderão fazer a diferença na escola que iremos encontrar a partir de setembro. Também ainda não sabemos muito bem como será. Não sei se... Não queria alongar mais, professor, penso que estamos em cima da hora. Não sei se quer que acrescente mais alguma coisa, professor Domingos. Estamos em cima da hora, estamos mesmo a terminar. Não, está muito bem. Eu ia só dirigir um bocadinho a esta mesma pergunta para o David, sinteticamente, nos dizer se no âmbito da Associação de Professores de Educação Especial haverá alguns dispositivos pensados para a formação neste contexto, David. Muito obrigado. Muito rápido, telegraficamente, agora nem se diz telegráfico, é Twitter, no estilo Twitter, muito rápido. Deixem-me só fazer um comentário antes de responder essa pergunta. É tão importante o ensino presencial. O Twitter? O Twitter? Uhum. Olha, acho que foste censurado outra vez. Bom, eu estou a ouvir bem. Pronto, então, muito rapidamente. Estou a ouvir bem. Eu queria realçar esta questão da importância do presencial. Há pouco penso que já se falou quais são as vantagens do presencial, mas há uma questão mais de tipo sociológica que é importante. Confinar uma criança à família é sempre uma perca. Sempre.
porque, de certa maneira, a nossa tradição da escola pública, da escola republicana, é uma escola onde nós ouvimos falar de outras formas de aprender, de outras culturas, e tudo isso é um enorme enriquecimento para a criança. Quando nós confinamos a criança à família, para já isso é um enorme fruto de desigualdade, porque nós temos famílias que prezam mais educação, que prezam menos, que têm mais equipamentos, que têm tanta questão. Mas mesmo imaginando que era uma família que tivesse com um bom nível cultural, etc., mesmo assim, eu acredito, isto será uma questão mais polémica talvez, eu acredito que mesmo assim é um empobrecimento em relação à escola que nós pensamos que é a grande escola pública, a escola dos direitos humanos, da equidade, do conhecimento, das diferenças, etc. Bom, o que é que nós estamos a fazer na Pro-Inclusão? No outro dia estávamos a ter uma discussão no centro de formação e dizia assim uma pessoa da minha associação: nós agora vamos começar o ciclo de sábados da Figueira da Foz. E eu disse: olha, aqui está uma coisa que acabou com esta crise. O que é o ciclo de sábados da Figueira da Foz? Acabou. Nós neste momento temos um ciclo de sábados para todo o mundo, como nós estamos a ter esta conversa aqui. Estamos para Dili, estamos para... E qualquer dia, se fizermos em inglês, estamos para mais não sei quantos, se fizermos em espanhol. E acho que isto é um outro conceito que nós temos que ter também. De certa maneira, isto seria uma conversa mais filosófica. Eu tenho uma vértebra filosófica. E uma questão que eu gostava, que é de que maneira é que a pandemia alterou o nosso espaço e o nosso tempo, que é muito interessante, não é? Que é, de certa maneira, em termos da formação, também alterou, porque nós estamos habituados a fazer o presencial naquele lugar. E hoje em dia, o ciclo de sábados da Figueira da Foz é para todo o mundo. E o ciclo de sábados de Freixo de Espada à Cinta vai ser visto em Manaus, no Brasil. E acho que é isto que nós temos que pensar também, mais global, mais verde, sem dúvida. É uma questão importante nós pensarmos que uma nova escola tem que ser mais sustentável, etc., e mais equitativa, sem dúvida. Ser mais equitativa. Olha, muito obrigado, David. Acho que é um bom mote para terminarmos com essas dimensões tão globais e com essa importância que a educação tem hoje, quer numa dimensão mais local, quer numa dimensão mais global. Eu acho que esta foi uma ótima conversa que poderia prolongar-se por mais tempo, se isso fosse possível e tolerável, mas pela nossa parte, pelo Instituto Piaget, pelo Instituto Politécnico, pela ES, queremos agradecer muito a vossa sabedoria, o vosso empenho, a vossa cognição, que nos ajudou imenso a pensar de uma forma mais complexa as coisas. Quero agradecer muito a todos os que participaram neste nosso webinar, nesta nossa videoconferência, e prometo que estaremos aqui com outros temas que possam enriquecer, no fundo, a qualidade da educação em Portugal. Ainda hoje lia um artigo do nosso amigo João Ruivo, que nos falava da problemática da inclusão digital, que no fundo é uma problemática que apareceu aqui também muito subjacente e que no fundo abre o debate para as várias inclusões a que a escola tem que estar atenta e tem que estar atenta para não deixar ninguém para trás, independentemente das suas características e das suas potencialidades. Um grande abraço para todos, foi um grande gosto de estarmos aqui juntos e até uma próxima vez. Muito obrigado. Obrigada. Carlota, Raquel, até outra vez. Domingos, é um gosto também, foi um prazer. Um grande abraço, Domingos, também.